Pesquisa à presidência aponta Luiz Inácio Lula da Silva com 41,5% das intenções de voto e Jair Bolsonaro com 35%. Tem mais 4 estudos que devem ser publicados até o fim desta semana. O levantamento divulgado ontem foi realizado pelo Paraná Pesquisas a pedido da BTG Liquidez, distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Os dados apontam que o ex-presidente Lula, do PT, soma 41,1% das intenções de voto. Na sequência, aparece o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 35,6%. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, pontua 7,9% e empatados na sequência estão Simone Tebet, do MDB, e André Janones, do Avante, com 1,8% cada. Pablo Marçal, do PROS, Leonardo Péricles, do UP, Sofia Manzano, do PCB, Luiz Felipe Dávila, do Novo, Vera Lúcia, do PSTU, Luciano Bivar, do União Brasil e José Maria Imael, do Democracia Cristã, registraram menos de 1% das intenções de voto. Luciano Bivar anunciou a desistência da disputa no dia 31 de julho, período em que a pesquisa já estava sendo realizada. Por isso, o nome dele apareceu para os entrevistados. Outros 6,2% dos eleitores afirmaram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes testados. Os que não sabem ou não responderam correspondem a 4,1%. Em um eventual segundo turno, a pesquisa indica que o petista venceria a disputa com 48,6% das intenções de voto contra 38,9% do atual presidente da República. A pesquisa também perguntou aos entrevistados qual o grau de motivação para comparecer às eleições de outubro. Entre os ouvidos, 41% respondeu estar pouco motivado, 29% declararam que estão motivados e 27% muito motivados. 2% não souberam ou não quiseram responder. O estudo ouviu 2.000 eleitores de 28 de julho a 1º de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%. As eleições presidenciais são o foco de outras 4 pesquisas que serão divulgadas entre hoje e sexta-feira. Nesta quarta será publicado o levantamento do Quaest Genial. Amanhã será a vez do estudo do Poder Data e do Brasmarket. E na sexta-feira, quem divulga os resultados é o Instituto GERP, empresa brasileira de pesquisa. E todas as informações referentes ao processo eleitoral, a gente lembra, podem ser acompanhadas durante toda a programação dos veículos do Grupo RIC e também pelo site votonaric.com.br. Tá, e portanto é mais uma pesquisa que está lá na prateleira, como eu sempre digo, quem quiser compre. Mas chama atenção, Pedroso, veja, aqui os candidatos estão quase no limite do empate técnico ali, né? Se você jogar o Bolsonaro para cima da margem de erro e o Lula para baixo, eles quase empatam tecnicamente. O Datafolha coloca 18 pontos entre um ou outro. Alguém está mentindo, ou alguém errou. Ou errou, ou mente deliberadamente. A pergunta é, quem faz isso? Agora, que os institutos erram muito, as pessoas já sabem. Esses dias, contar para vocês aqui, eu estava abastecendo o carro, fui pagar a conta, né? A menina do caixa ali me reconheceu, conversou e falou: ah, mas você sempre critica pesquisa dando exemplo negativo em relação a erros do PT e tal, enfim, você persegue o PT, as pesquisas erram outras coisas também. Eu concordei com ela, vamos falar de outras pesquisas também. Vou dar aqui uma pesquisa, por exemplo, Pedroso. Isto é, Census, na véspera da eleição, da reeleição, no caso de Dilma Rousseff, lá em 2014. O que dizia a pesquisa? Véspera da eleição, dia 25 de outubro, tá? Do segundo turno. Que o Aécio tinha 52% e a Dilma 47%. Então a pesquisa deu que o Aécio ia ganhar nas urnas, o que não aconteceu. Essa foi uma das pesquisas, teve várias outras. Então as pesquisas erram com o PT, sem o PT, pelo PSDB, sem o PSDB, com o MDB, com todo mundo. E isso é o que traz falta de credibilidade para esse mercado. Agora, Pedroso, como é que explica isso? Datafolha, 18 pontos de diferença de um para outro. O Paraná Pesquisas, quase empatado tecnicamente os dois. Você pega esses institutos de pesquisa e quando você vai querer entender os resultados, você tem que olhar uma série de fatores. Dentre eles, você tem que olhar como os questionários foram aplicados. E por que eu falo isso? Quando você está falando ali de questionários aplicados presencialmente, você normalmente exclui um tipo de pessoa, né? Você pensa o seguinte, olha, pessoas de uma determinada faixa, né, de renda, elas estão menos disponíveis ali na rua para responder pesquisa. Pessoas de uma outra faixa de renda, muitas vezes elas têm menos liberdade de atender o telefone quando a pesquisa é pesquisa telefônica.
telefônica. Então você já tem ali um problema de recorte na amostra, o que gera uma distorção. O que eu gosto de olhar, até aproveitando essa quantidade de pesquisas na prateleira, como falou o Mark, eu gosto de olhar as tendências. Então eu peguei e fui estudar mais a fundo essa pesquisa do Datafolha, Mark. E olhei lá que o próprio Datafolha fala desse número grande, que dá manchete de diferença de 18 pontos, mas você olha o número ali menorzinho, você vai perceber, opa, teve um crescimento do Bolsonaro ali entre mulheres, teve um crescimento em outras categorias, principalmente de algumas pessoas mais pobres. Você fala assim, então eles já começam a mostrar uma tendência de mudança de composição dos números. Você olha essa pesquisa aqui da Paraná Pesquisa, você vê a mesma coisa. Eu tive acesso à pesquisa da Quest, que vai ser divulgada hoje, e você já percebe também, eles vão falar o seguinte, olha, você teve uma redução da rejeição do Bolsonaro, você teve um crescimento da intenção de votos nele e uma diminuição da intenção de votos ali no ex-presidente Lula. Sabe o que tudo isso significa? É algo que você que acompanha o Jornal da Manhã já escuta sistematicamente. Os dados, o que eles permitem que a gente analise? Que essa eleição, diferente da narrativa, a gente está falando aqui de dado, não da narrativa. Os dados mostram que essa eleição ela vai ser mais disputada do que sonham certos candidatos e certos analistas da mídia. Ela será uma eleição disputada sim e potencialmente ela não vai ser resolvida no primeiro turno como algumas pessoas têm batido o bumbo. Os dados permitem a gente olhar e falar o seguinte, será uma eleição disputada que provavelmente vai para o segundo turno e não vai ser bolinho. Então, por favor, vale a gente acompanhar o que os dados dizem e não o que sonham ou o que constroem as narrativas, Mark. Agora, o próprio Lula sabe disso, viu, Pedroso? E o sintoma mais latente, mais visível, é que ele tá correndo atrás dos nanicos. Ora, se o cara tem 18 pontos de diferença e acredita nisso mesmo, ele tá tranquilo. Até porque no mundo político, fazer acordo tem custo. O Lula tá atrás do Janones, gente. Janones não aparece na pesquisa, tem 1%, 2%, Pedroso. Na pesquisa nem aparece. O que o Lula tá atrás do Janones? Tá desesperado pela União Brasil? Qual que é essa paura do Lula? Então, já que ele tem 200% nas pesquisas, ele já tá eleito. Vai fazer acordo por quê? Vai lotear um ministério a mais por quê? Então, é só você olhar a realidade. A realidade tá posta. O Lula desesperado por alianças porque sabe que tá feia a coisa ali. Que não tá, pelo menos, como vendem alguns institutos e como vendem parte do consórcio de mídia lá que tem a análise dele. Então, a coisa, a realidade se impõe sempre, sempre. Alguém que tem 200% nas pesquisas não estaria preocupado em correr atrás do Janones, que tem 1%. Né? Então, tá difícil o negócio ali. E outra, a campanha eleitoral é fundamental no processo. Então, o pessoal tá comemorando agora, sabe aquela história do ovo da galinha? É mais ou menos isso, porque é o seguinte, tem uma campanha inteira pela frente. Ela começa dia 16 de agosto. Na televisão, dia 21, 22 de agosto, alguma coisa assim. E aí que o clima dá. E aí que o clima vem, porque até agora o Bolsonaro usa a mídia, Pedroso, para se defender da briga no STF, dos próprios ataques de setores da imprensa e por aí vai. Quando a campanha vier à rua, ele vai mostrar o que fez também. Ele é um presidente que teve problemas lá com a pandemia, tem um desgaste natural, né, com a inflação, enfrenta uma guerra, que é a escassez de produtos e itens no mundo e acaba levantando o preço. E tem algumas realizações para mostrar. Na mídia, ele fica se defendendo o tempo inteiro e atacando até para não ser atacado. Na campanha, Pedroso, o governo vai conseguir mostrar algumas realizações e aí o número tende a subir. É mais ou menos isso, né? Com toda certeza. Mark, vamos lá aos sintomas que você falou da questão do PT. Quando você tem um candidato que não vai na própria convenção e prefere continuar fazendo campanha, é porque ele está preocupado com o voto. Quando você fala aqui dos números que tendem a subir na campanha, é o momento que todo governante sobe. Você pode pegar qualquer índice de avaliação de governo, quando ele vai para a campanha eleitoral, os números melhoram. E o Bolsonaro tem uma diferença de todos esses outros candidatos. Você ainda não conseguiu captar nas pesquisas o impacto dessa questão da redução do preço do combustível e nem do impacto do aumento do auxílio emergencial. Então tudo isso deve contribuir sim para uma alteração desses números. E muitos desses institutos, eles já começam ali a mudar a sua fórmula, a sua alquimia. Então realmente o que eu gosto de olhar são as pesquisas que começam a ser divulgadas a partir de setembro. Ali você já começa a olhar o jogo um pouco mais definido, independente, e as narrativas elas vão caindo ou vão mudando. Se prepare, ouvinte, para começar a escutar, olha, os números mudaram, as pessoas mudaram. Então é isso que vai acontecer, as narrativas mudam para se adequar à realidade, porque como disse o Mark, a realidade sempre se impõe.
Vai mudar então a narrativa? Vai, vai mudar sempre. Adiante pro ouvinte aqui da Jovem Pan, o que o Instituto vai falar daqui a pouco, Pedroso? O governo Bolsonaro consegue ampliar apoios e cresce nas pesquisas. Só que eles não vão dizer que cresce nas pesquisas. Vão dizer assim, rejeição diminui. Lula diminui apoio, mas continua liderando. Mais lá na frente eles vão dizer o seguinte, olha, percebam que agora a disputa fica mais acirrada. Discurso de ódio começa a afetar a população e a popularidade de Lula cai. Se prepare para esse tipo de manchete e depois me cobre. Tá anotado aqui, aliás, tá gravado tudo, então vamos cobrar depois o Pedroso, mas eu também acredito que essas manchetes vão pipocar por aí já já. 7h24.